Yeah, I'm watching. Yeah, I study it. Produção, peraí, produção. Presta atenção aqui. Momento especial, gente. Vocês têm noção do que tá acontecendo aqui? Vocês entendem a dimensão disso? O LeBron jovenzinho, porque a gente percebe que ele tá jovenzinho, porque o cabelo tava na cabeça dele, perfeito estado, dizendo ao Kobe Bryant que ele estudou o jogo dele. Ou melhor, ele estudou um detalhe do jogo dele. Esse é o Dicionário NBA Especial Arremessos. Existem basicamente 4 tipos de arremesso no basquete. O lance livre, que é esse arremesso parado que acontece depois de algumas faltas. Foi impressão minha ou o Shaquille O'Neal passou chorando ali atrás? A enterrada, que é esse lance aí que a gente adora ver, né? De cima pra baixo, se pendurando no aro, quebrando tabela, coisa linda. Ah, e já tem um episódio do Dicionário NBA sobre enterradas, tá? Se você não viu, tá chato. Ficou um clima chato aqui entre a gente. Clica ali em cima e vai lá ver, porque eu fiz com todo o carinho do mundo. A bandeja, quando o jogador já indo em direção à cesta, dá 2 passadas e solta a bola já bem próximo do aro. Dá pra fazer a bandeja reversa, que é quando o jogador passa da cesta antes de soltar a bola. E por último, o jumper, que é esse arremesso feito com o jogador no ar, depois de saltar. Que parece que ele fica planando assim. Ele para no ar, pede um café, manda um beijo pra mãe na plateia, dá uma piscada pro fã. E é aí que a coisa complica. Né? Porque nenhuma jogada na NBA é simples. Não é igual aquela jogada que o time do Olaria faz, que você vê e entende. E eu tenho lugar de fala, tá, diretor? Porque meu pai jogou no Olaria e ele era bem ruim. E tem diferentes tipos de jumpers. E sabe o que é mais legal? Que tem sempre um jogador especialista em cada um deles. Lembra do LeBron, lá no começo do vídeo? Então, ele tava falando do fadeaway do Kobe Bryant, que é esse arremesso em que o jogador vai caindo pra trás e ele serve pra criar espaço pro marcador. Foi o Kobe que inventou o fadeaway? Não foi. O Michael Jordan era brabo nisso também. E eu sou muito fã do Michael Jordan, gente. Tudo ele faz, né? Impressionante. Que homem. Mas hoje não. Hoje a gente quer exaltar o Kobe, ok? Ok. I use my fadeaway jumper most of the time when I don't have enough space to just elevate and shoot, particularly over longer defenders or double teams. O LeBron, ele estudou tanto o fadeaway do Kobe que ele ficou craque numa variação dele, que é esse arremesso girando aí. Aqui, ó. Faz isso toda hora o LeBron. Ó. Yeah, I study it. Outra variação conhecida do fadeaway é a marca registrada do alemão Dirk Nowitzki. Ele pulava com uma perna só, acredita? Por que não dificultar, né? A gente pode deixar mais difícil. É o Saci de Dallas. That killer instinct down the stretch. O Tim Duncan, que pra quem não sabe, primo de Zélia Duncan, cantora brasileira, ele era conhecido como The Big Fundamental. Algo do tipo fundamentalzão. Isso porque ele era brabo demais mesmo jogando basquete simples, tá? Não à toa, o arremesso mais famoso dele era o bank shot. Esse jumper simples, usando a tabela, funcionava sempre. Uma beleza. Já o Derrick Rose, inventor do vinho rosé, ele adorava um floater. Essa bola aí que parece flutuar até a cesta, poético. E tem um arremesso que praticamente só os pivôs fazem. O gancho. Em inglês, hook. O jogador se coloca entre a bola e o marcador e usa toda a extensão de seu pequenino braço para arremessar. E como os pivôs, eles geralmente são os mais altos, fica difícil de marcar, né? E todos esses arremessos, apesar de terem ficado famosos com alguns jogadores específicos, eles são sempre repetidos por muitos outros. Menos um. Tem um arremesso que basicamente tem dono. O skyhook. Como é que eu traduzo isso, gente? O gancho celestial, diretor? Das alturas? Como é que eu faço piada disso? Vocês botam cada coisa nesse roteiro. Coisa de Kareem Abdul-Jabbar, um dos maiores jogadores da história da NBA. O cara, ele dominou esse movimento como ninguém, gente. Geralmente ele pulava com uma perna, fazendo um arco maior com a bola do que um gancho comum. Simplinho, né? E ele metia esse gancho de qualquer lugar. Era uma apelação, vamos ser sinceros. Até que nas finais de 1987, o Magic Johnson resolveu usar o mesmo arremesso na frente do Kareem Abdul-Jabbar, que era companheiro dele no time dos Lakers. E o que você acha que aconteceu? É claro que deu tudo certo, era o Magic Johnson, gente. Lógico que deu certo. E os Lakers foram campeões em cima do Boston Celtics, do Larry Bird, que ficou boladinho. Magic's just a great basketball player. He's the best I've ever seen, you know. Unbelievable. I don't know what to say. Já você não precisa ficar bolado, meu querido. Se ficou alguma dúvida, você deixa nos comentários. E eu tô falando sério, tá? Porque o próximo episódio do Dicionário NBA sou eu respondendo as dúvidas de vocês. Então aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal da NBA Brasil pra você não perder nada. Até semana que vem, quem sabe? Eu tô respondendo sua pergunta. Deixa aí, ó. Manda pra gente. Quem sabe eu tô falando com você semana que vem. Aceito elogios.